time do Santos tem um dos piores ataques da competição, né? Um ataque que não tá indo às redes, só 4 gols marcados até aqui, em 5 rodadas é uma média inferior a 1 gol por jogo. O time do Santos não tá conseguindo balançar a rede. E hoje não conseguiu nem finalizar no alvo do Cleiton, né? Quando a gente vê que o Santos, em 5 jogos dessa temporada, jogou 3 vezes contra times de primeira divisão, a gente já tem muito claro o que o Santos vai enfrentar daqui a 72 horas no Campeonato Brasileiro, que serão times, claro, que muito mais fortes do que os times de divisões inferiores. O Campeonato Paulista te dá essa ótima radiografia de você não se enganar. O Campeonato Paulista te força a saber o que você vai encontrar daqui a pouco no Campeonato Brasileiro, e o Santos já está encontrando exatamente isso no Campeonato Estadual. E por enquanto não está indo bem nesses testes, porque os 3 jogos que fez contra Palmeiras, Corinthians e agora Red Bull Bragantino contra times de primeira divisão, ele nunca esteve perto de ganhar, né? Perdeu do Palmeiras num jogo complicado, empata com o Corinthians na última bola, e hoje não teve perto de ganhar aqui do Red Bull Bragantino. Mostra o tanto que esse time precisa melhorar. Do Campeonato Paulista, as 2 últimas rodadas são até favoráveis ao Santos, enfrenta Noroeste e Velo Clube, 2 times que estão lá embaixo, então dá para recuperar pontos e ainda brigar pela classificação, mas o nível de jogo, pensando que ele vai encontrar de dezembro a janeiro em Série A de Campeonato Brasileiro, precisa melhorar muito para não sofrer como no ano passado. Vamos começar para valer então esse último lance. Nossa tropa já tá posicionada no gramado da Neoquímica Arena pra gente repercutir bastante esse empate. Mais um do Santos, hoje sem gols, jogando aqui em Itaquera. Guido Nunes, a partir de agora é com você, meu amigo. Um abraço! Valeu demais, Otávio Neto, um abraço. Vamos nessa, último lance, começando com muitas perguntas pra gente responder sobre esse Santos. Vamos ouvir o Vojvoda explicando, né, mais um empate do Santos neste Campeonato Paulista, agora pro Red Bull Bragantino. E eu já deixo a enquete do dia no ar pra você participar com a gente pela hashtag Último Lance. A pergunta de hoje é a seguinte: Robinho Júnior precisa ter mais chances no Santos? Sim ou não? Participe, tá aí para você a pergunta da nossa enquete do dia, a hashtag é Último Lance. E eu já vou começar, Otávio Beckler, apresentando aqui o timaço que está comigo diretamente do gramado aqui da Neoquímica Arena, Ricardinho Martins e Madison. Ô Ricardinho, de todos os problemas que o Santos já apresentou nesse começo de temporada, qual é o maior deles, na sua opinião? Boa tarde, seja bem-vindo ao Último Lance. Boa tarde, Guido. Help me, help you. O Santos está precisando de muita ajuda, né? O Santos Futebol Clube tem um time bastante limitado. Não dá para a gente ficar enganando aqui o torcedor. O Santos do ano passado brigou até a última rodada no Campeonato Brasileiro para não cair e não mudou absolutamente nada do ano passado para esse ano. Você pega o time que começou o jogo hoje, você tem de novidade o Gabriel Barbosa e o Gabriel Menino. Os outros todos estavam aí. O problema do Santos é qualidade. O Santos não tem qualidade. O Santos não consegue agredir absolutamente ninguém. O Santos, Guido, mais uma vez, teve em Gabriel Brazão o seu grande jogador hoje aqui. O menino foi eleito o melhor em campo porque ele desempenhou muito bem. Mas, de novo, o Brazão fez uma defesa simplesmente espetacular no final do jogo. O Santos vive de Gabriel Brazão e o Santos vive a expectativa da volta do Neymar. O time do Santos é muito, para falar o português bem claro, o time do Santos é muito ruim. O time do Santos não tem qualidade. O time do Santos não tem uma maneira de jogar, nem para se defender, nem para atacar. O torcedor santista vai continuar sofrendo. O Santos precisa urgentemente contratar de 5 a 6 jogadores para melhorar esse time e esse elenco. Robinho Júnior é muito bom. É melhor ter o Robinho Júnior em campo do que ter o Lautaro. Já deu para todo mundo entender que o Lautaro, infelizmente, tem um problema muito sério. A bola atrapalha ele. Deixa eu ouvir também o Madison, nosso embaixador do Santos aqui na TNT Esportes, que já usou a 10 do Pelé. Só isso, tá? O Madison aqui com a gente. Madison, em cima disso que o Ricardinho falou, né? Que análise você faz desse momento do Santos? O que tem? Tem alguma coisa de positivo que você já conseguiu observar nesse Santos, nesses primeiros jogos da temporada? Seja bem-vindo ao Último Lance. Boa tarde, Guido. Guido, positivo é difícil a gente frisar aqui. Eu acho que o que o Santos tem de positivo é o Brazão. Gostaria muito que o Santos tivesse um time mais competitivo, com mais qualidade, para ajudá-lo, né? Porque ele fecha lá atrás e o time não consegue fazer gol. Então, como o Ricardinho falou, o Santos hoje está muito limitado. Você olha para o banco, você tem os meninos da base, ok,
mas você não tem ninguém ali que você fala assim, cara, esse jogador vai mudar o jogo. Eu tava até falando lá atrás hoje, eu falei, cara, o Santos não tem um jogador que faça uma fumaça, que pega a bola pelos lados e vai para cima, tente mudar o jogo, né? Então, eu acho que positivo é muito pouco. Acho que só o Brasão hoje aí tá positivo, né? E o Santos precisa de fato ligar esse alerta, porque por mais que o ano tá começando, mas já tem que ligar esse alerta aí para que o ano é longo, para não ter que brigar pelo rebaixamento, né, durante o ano. Deixa eu colocar o Otávio Neto e o Marcelo Beckler também nessa discussão aqui, meus amigos. Em cima disso que a gente está conversando aqui embaixo, né? Vocês acreditam que o Santos, já podemos dizer que vive um momento perigoso, por exemplo, nesse Campeonato Paulista, especialmente com essa nova fórmula de disputa, né? Que você fica muito perto ali da zona de rebaixamento e também muito perto, de alguma forma, ali da briga pelo título, pela classificação, mas a classificação já está ali começando a perigar, né? O que vocês acham do Santos e as chances do Santos nesse começo de temporada, meus amigos? Eu acho que a preocupação do Santos é para além do Campeonato Paulista, ô Marcelo Beckler, porque concordo com tudo que disse o Ricardinho agora e a leitura do Madison também, falta qualidade para o time do Santos, e isso é notório, o torcedor do Santos, isso dói a gente dizer, mas o torcedor reconhece isso também, vendo o time jogar. E a entrevista que a gente viu o Alexandre Matos conceder para o Ricardinho hoje no nosso pré-jogo, uma entrevista longa, né, onde ele se abriu ali, foi muito espontâneo, genuíno, ele fala que o time não vai fazer grandes contratações. Então, essa qualidade que já falta para o time do Santos, parece também que não vai vir no mercado de transferências. Então, pensando para a temporada, a situação do Santos é preocupante no Paulistão, mas preocupa também para todo o ano de 2026, né? É isso. E outra coisa, se fossem resultados ruins, e porque a tabela até agora foi muito dura com o Santos, colocou 2 clássicos e colocou o Red Bull Bragantino, que é um ótimo time de primeira divisão, tudo bem, sim, os resultados não são bons. Nós jogamos contra o Palmeiras e o Carlos Miguel foi melhor em campo. Contra o Corinthians podia ter caído para qualquer lado. Hoje aqui a bola não quis entrar. Não é o caso. O Santos, quando pega bons adversários, ele joga normalmente pior do que esses bons adversários. Então, a questão para mim é muito: os resultados não estão vindo, o futebol não está aí e o Campeonato Brasileiro começa daqui a pouco. Pensando em Campeonato Paulista, ainda acho que as 2 últimas rodadas são boas para o Santos, e o São Paulo na semana que vem, cá entre nós, o São Paulo vive uma situação até parecida dentro de campo com o que o Santos está vivendo. É o jogo dos desesperados, né? Então acho que qualquer um pode vencer, qualquer um pode perder também nesse jogo do próximo final de semana que a gente vai transmitir aqui na HBO Max. Acho que para se classificar no Paulista, se fizer 7 pontos nos últimos 3 jogos, eu acho possível fazer 7 pontos, empate com o São Paulo e as 2 últimas vitórias, até pode ser possível para se classificar, mas a minha maior preocupação terminou o ano passado sem futebol, alguns lampejos de Neymar e um time com muita vontade de se salvar, e começa o ano sem futebol de novo. E você percebe um pouco dessa carência do torcedor do Santos, né, por um mínimo de qualidade, em como eles a todo jogo pedem o Robinho Júnior, né? É a nossa enquete do programa de hoje. Será que ele merecia mais minutos? Mas quando joga, também não está entregando. Então fica essa linha tênue aí do torcedor do Santos, que ao mesmo tempo quer ver um pouco mais de qualidade, mas o clube vai tentando manter ali a casa em ordem e tal, a diretoria sem fazer loucuras e sem entregar reforços que o Santos tanto precisa, viu, Guido? Exatamente, Otávio. Você falava sobre o Robinho Júnior, né? Eu assisti ao jogo aqui de baixo, bem próximo da torcida do Santos, e eu contei. A torcida pediu 4 vezes a entrada do Robinho. A primeira foi aos 27 do primeiro tempo. Já veio a primeira. E no segundo tempo o pedido veio aos 8 minutos, depois mais um pedido aos 18 e aos 33, e o Robinho Júnior só entra aos 36 minutos, né? E é a pergunta da nossa enquete, né? Se o Robinho deveria ter mais chances ou não. Ô, Madison, você acha que o Robinho seria ou é a chave que pode mudar, ou o que de fato o Santos precisa nesse momento? Não, acho que mudar assim a chavinha do Santos, eu acho que não, mas é um jogador que já está na hora de ser titular. Já passou da hora, na verdade, né? Então, assim, a gente só vai saber se o Robinho Júnior vai dar alguma qualidade a mais que o Santos precisa se ele jogar de titular. Não adianta colocar o jogador faltando 5 minutos. Né? É difícil, a gente sabe que é difícil. Já entrar no segundo tempo já é difícil, aí você ter 5 minutos, ele não tocou na bola hoje. Então, assim, eu acho que precisa sim
ser colocado. A gente entende que o Vojvoda tem uma filosofia de trabalho, de esperar e tal, mas eu acho que já passou da hora do Robinho Júnior ser titular. Ô Ricardinho, você que acompanha o dia a dia, os bastidores ali do Santos, tem alguma explicação que a gente pode trazer do porquê, né? A torcida pede uma coisa, o técnico faz outra e os jogos se acumulam e o Robinho não começa um jogo. Assim, Guido, a informação que eu tenho é que o Robinho Júnior, nos treinamentos, não consegue ter bom desempenho. Que o Robinho Júnior deixa, muitas vezes, no treinamento, a desejar. Só que está na hora do Vojvoda comprar essa briga, entre aspas, e colocar ele para jogar. O Matheson está aqui, o Beckler está aí. Você, durante muitos e muitos anos, foi um brilhante repórter na beira do campo. A gente sabe que tem jogador que no treino não vai, mas no jogo ele arrebenta. É um jogador que entra, tem leão de treino, treina pra caramba e não joga nada. Tá na hora do Vojvoda comprar essa briga, entre aspas, e colocar o Robinho pra jogar. É um pedido do torcedor do Santos. Coloca, dá 1, 2, 3 jogos, não funcionou? Tá vendo? Vocês pediram, não deu certo, ainda não tá na hora do Robinho jogar. Agora tem uma coisa que aconteceu hoje aqui, Guido, que não dá pra gente ficar escondendo. O resultado aqui ele foi injusto. A vitória hoje aqui tinha que ser do Red Bull Bragantino. Primeiro tempo, o Red Bull cozinhou o jogo, como disse o Marcelo. No segundo, o Sacha acerta uma pancada no travessão. E no finalzinho do jogo, uma defesaça do Brasão. Eu quero que alguém aqui, qualquer um aqui, no Brasil, nas Europa, na Ásia, no mundo, eu quero uma chance de gol do Santos. Uma só. Se vocês falarem uma pra mim, eu vou ficar feliz. O Santos não teve. Se tivesse no lugar do Cleiton hoje um fantasma, seria a mesma coisa. E deixa eu botar vocês no papo também, Otávio e Beckler, sobre o Robinho, né? Só pra gente encerrar esse assunto, que também é o tema da nossa enquete. Vocês começariam já com o Robinho, se vocês fossem o Vojvoda, por exemplo, diante desse contexto que vocês estão acompanhando, que a gente tá vendo aqui, vocês começariam com o Robinho? Eu acho que ele já deveria ser titular, por exemplo, nesse time do Santos? E aí, Beckler, eu acho que assim, às vezes o treinador tem as convicções dele, né? E para esse momento do Santos, de repente mais experiência, os caras que já vinham jogando, podia ser uma decisão de início dele. A partir do momento que a arquibancada começa a pedir muito assim também e o time não está performando, pode chegar aquele momento que o treinador bota para jogar, como quem diz, tá aí o que vocês queriam, né? Eu acho que isso, e outra coisa, quem tá jogando tá muito longe de estar perto, longe de estar perto é excelente, mas está muito longe de ser a solução, ou de ser quem vai resolver, ou de quem vai criar alguma coisa a mais no ataque do Santos. Então, como não está acontecendo, você pode pelo menos, ainda que o Robinho Júnior não esteja pronto, né, você pode pelo menos dar rodagem para ele e que toda a torcida entenda por que ele não está pronto. Porque ele recompõe mal, porque ele perde muitas bolas e isso tira volume de jogo, pode ser um tanto de coisa. Mas pode ser que o garoto, e a torcida do Santos adora isso, porque combina muito com o DNA do clube, que o garoto entre sem estar muito preparado, sem estar 100% pronto, e que as coisas comecem a acontecer, que ele comece a ir muito bem. Na ausência de alguém que consiga jogar minimamente por ali, eu acho que o Robinho Júnior pode ajudar muito. Acho que Campeonato Paulista, Campeonato Estadual, início de temporada, é momento para isso mesmo, para testar, para colocar em jogo, para colocar em prova, e depois, quando você chegar na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, você precisa de 3 pontos sim ou sim, você sabe com quem você pode contar. E tem outra, né? Esse time do Santos, se dá pra gente pensar numa boa notícia, é que o melhor jogador do time ainda não tá jogando, ainda vai entrar nesse time e, obviamente, vai melhorar o entorno, né? Os jogadores que jogam ao redor dele. Então, o Santos se apega um pouco nisso, Guido, para pensar nas próximas rodadas, só que o tempo está passando e o Santos não está pontuando, não está fazendo gol, e jogo após jogo vai tendo o Gabriel Brasão como o seu melhor jogador dentro de campo. Hoje, se não fosse ele de novo, era mais uma derrota para o Santos. É verdade, Otávio Neto e Marcelo Beckler, obrigado demais, parabéns pela transmissão espetacular que vocês fizeram. Já vamos liberar o Ricardinho aqui, não quer liberar vocês não, viu? Mas, tchau, Ricardinho. Mas eu vou liberar. Tchau! Não vai na onda dele, Guido. Eu tô aprendendo. Agora eu tô aprendendo. Ô Marcelo Beckler, alguma vez na tua vida você já esteve tão longe e tão perto? Ah, sim, várias vezes. Ou perto de estar longe? Muito perto de estar longe.